RFI Convida. Adriana Moisés. A RFI recebe hoje a deputada socialista franco-brasileira Céline Hervieux, que vai reagir à atual crise política na França. Neste 8 de setembro, o primeiro-ministro centrista François Bayrou se submete a um voto de confiança na Assembleia dos Deputados e tudo indica que perderá seu mandato de chefe de governo. Se isto acontecer, o presidente Emmanuel Macron já deu sinais de que pretende nomear um novo chefe de governo e teria orientado os parlamentares de sua base a negociar com os socialistas. Obrigada pela sua presença aqui na RFI, deputada. Obrigada a você, Adriana, pelo convite. A senhora confirma que o Partido Socialista negocia uma eventual participação num próximo governo, caso o atual premier seja derrubado na votação dessa segunda-feira? Olha, a situação que nós vivemos aqui na França no momento está muito complicada. Estamos vivendo um momento de incerteza, de instabilidade muito alta no país. Desde a dissolução, o ano passado, o parlamento fica sem maioria e nem consegue se estabilizar. Provavelmente o primeiro-ministro não ganhará a confiança e um novo governo terá que ser formado. Na realidade, desde 2024 e da eleição legislativa que nós vivemos, o Nova Frente Popular, que são então os vários partidos da esquerda da França, venceu, quer dizer, em termos de votos, ganhou a maior parte do voto, e desde esse momento nós falamos que estávamos prontos para governar. Encontrando justamente compromisso, mesmo sem maioria, texto por texto na Assembleia Nacional. O presidente Macron fez uma escolha diferente, não respeitou o resultado das eleições, e isso nunca aconteceu. Hoje em dia, depois de segunda-feira, com esse novo governo, de novo, o Partido Socialista falou que era pronto para governar, sim. Mas nós não queremos entrar num governo da direita para ser como tipo um fiador de esquerda num governo que continua a aplicar uma política de direita. Nós queremos um governo de esquerda, realmente, que propôs a defesa dos mais vulneráveis, da justiça social, da justiça fiscal, tomando conta dos problemas climáticos, da desigualdade. Então, uma política da esquerda é isso que nós queremos. Nós não vamos realmente negociar com o primeiro-ministro, mas estamos prontos para governar com uma forma de responsabilidade para o país. O principal motivo que leva a oposição a votar contra a permanência do atual primeiro-ministro no cargo são os cortes de 44 bilhões de euros que ele propôs no orçamento de 2026 para reduzir o déficit público da França, que está bem elevado nesse momento, e também diminuir a pressão sobre a dívida do país. Quais são as propostas, deputada do Partido Socialista, para construir um orçamento que atenda a essa necessidade de contenção dos gastos públicos? Porque a gente deve lembrar que a França está dentro da zona de uma moeda única, aqui na Europa, dentro da zona do euro. Então, atualmente, os impactos que a França pode sofrer em relação a uma dívida pública, a uma dívida muito elevada, podem ter consequência para os países vizinhos e, sobretudo, fragilizam a influência da França na Europa, né? Sim, claro, a situação econômica é muito difícil, muito fraca agora, e finalmente aquele que a gente chamou o Mozart da economia, o Macron, acabou aumentando nossa dívida em mais de 1.000 bilhões de euros, desde que ele está aqui, ou faz 8 anos. Temos 1 trilhão de euros, É porque imenso. houve a pandemia e gastos. Exatamente, a pandemia, mas também escolho de uma política econômica que foi no caminho errado.
que a gente pensa no Partido Socialista. Então, a situação é muito difícil e tem que enfrentar esse problema da dívida. Para fazer isso, para corrigir isso, o primeiro-ministro e o presidente querem forçar o país a uma lógica de austeridade muito alta. E nós pensamos, no Partido Socialista, que essa lógica de austeridade vai esgotar ainda mais o nosso serviço público, os hospitais, os creches, as casas de repouso. E eles fizeram propósito para que os franceses trabalhem mais, sem ganhar mais no mesmo tempo. Então, o que o Partido Socialista está dizendo é que nós precisamos mais justiça fiscal e social, e que o esforço não deve ser sempre nos mesmos pessoas, o aposentador, o desempregado, os trabalhadores, os idosos do país, os jovens. Então, nós simplesmente fala que os esforços tem que ser na mão de aqueles que puder também pagar mais imposto, por exemplo, e as grandes empresas multinacionais que precisam também participar do esforço. Então, o método do bairro até aqui foi intolerável, porque ele se recusou a fazer um compromisso conosco, a discutir justamente, negociar esse novo orçamento para o ano que vem. E o Partido Socialista justamente tem e trabalhou sobre um projeto diferente, uma alternativa econômica. A situação de desigualdade aqui na França está crescendo mais e mais. A gente chegou a um ponto que tem muita pessoa com dificuldade financeira, com a inflação também. Então, a gente tem perfeitamente consciência do problema econômico e que tem que reduzir também o desgaste público, o gasto público. A gente tem proposição também. A senhora pode citar uma proposição para reduzir o gasto público? No projeto socialista tem 14 bilhões de euros de economia justa com ajuda ineficaz, por exemplo, para as empresas. A França gasta mais de 200 bilhões de euros por ano ajudando as empresas sem contrapartida, sem possibilidade. Através de subsídios. Exato. E então, a gente pode trabalhar sobre isso, pode trabalhar também para reduzir um pouco o trabalho de algumas agências que trabalham, que a gente não sabe exatamente quais são os resultados que eles têm. Podemos também diminuir o custo dos ex-políticos que continuam a ter benefício do mandato dele depois do mandato. Tem várias economias que a gente consegue fazer sem fazer um peso grande nas costas daquele que já paga muito. Uhum. Agora, tem um problema, deputada Céline Hervieux, que é aritmético, que mesmo se os socialistas se juntarem aos ecologistas e comunistas, mais o Bloco Central, que apoia o presidente Emmanuel Macron, ainda não conseguiriam alcançar a maioria necessária dos 289 deputados na Assembleia Nacional. Como seria possível, então, governar com estabilidade nessa configuração de uma falta de maioria? Então, estamos prontos para encontrar maioria com todo aquele no país que acreditam que os esforços devem ser compartilhados de uma forma justa. E nós comprometemos a não usar justamente o que a gente chama aqui o 49.3, que é um artigo da Constituição que permite de não passar por voto para votar um orçamento, por exemplo. Então, o Partido Socialista diz que se fosse governar, nós não iríamos utilizar esse 49.3 justamente, que significa que nós seremos forçados a fazer concessão com os outros partidos. Mas aí só sobra a esquerda radical ou a extrema-direita? Como é que... Pode ser também... Em que bolsão vocês iriam buscar esse apoio para ter aprovação? Na verdade, eu acho que o francês espera da classe política que eles estão capazes de pegar boas decisões
por o bom do país e não por conta de uma forma politiciana de pensar as coisas. Então, para mim, tanto faz de onde são os deputados que iriam votar conosco, mas tem propósito que já foi votado no parlamento, por exemplo, na Assembleia Nacional, que foi proposta do Partido Socialista, como o imposto Zucman, por exemplo, é um imposto de 2% sobre as pessoas com patrimônio superior a 100 milhões de euros, e essa proposta, por exemplo, foi aprovada na Assembleia Nacional. Então, podemos encontrar maioria com parlamentares que colocam o interesse do país acima do seu próprio interesse político. Pode ser da esquerda, pode ser da direita. A gente tem que ter, naquele momento grave, uma forma de responsabilidade e de seguir uma direção justa para o país. Na verdade, é exatamente nesse registro que o Partido Socialista está procurando chegar ao governo, que é de fazer essa negociação com os que são mais resistentes. E há risco de novas eleições antecipadas. Isso seria bom ou ruim para o país nesse momento? Porque tem um cenário aí eleitoral, o político sempre pensa no cenário eleitoral, deputada, e existem aí eleições municipais no ano que vem, as eleições presidenciais em 2027. Então, os partidos que discordam desse programa, dessas propostas socialistas, eles também não vão querer demonstrar traição em relação aos seus eleitores. Com um calendário eleitoral assim tão em vista, né, tão próximo. Como vencer essa barreira? Esse discurso só de que os franceses esperam um compromisso, a senhora realmente acredita que possa funcionar? Não tem como fazer de outra maneira. Eu acho que a gente chegou num ponto que tem que respeitar mais as instituições, que foi realmente difícil nos últimos meses. E acho que é especialmente importante respeitar a palavra dada aos eleitores durante as eleições. E encontrar de novo no país, na França, uma divisão e um debate democrático entre a esquerda e a direita. Com o macronismo, os pontos de referência político foram todos perdidos e tem hoje muita raiva social no país. Uma rejeição muito forte do presidente Macron, desde o 2019, com o colete amarelo que aconteceu, a maneira de governar que beneficiou uma pequena elite minoritária e a situação da maioria que está abaixando. Infelizmente, esse fenômeno faz que a extrema-direita está crescendo, a esquerda radical também, as pessoas estão com muita raiva e não vejo uma saída política correta. Então, quando tem uma rejeição das políticas tradicionais, que não está à altura, isso favorece os mais nacionalistas, os mais duros, os mais extremistas. E isso também, infelizmente, o Brasil conheceu isso também. Mas, então, eu não acho que novas eleições antecipadas seria uma boa solução naquele momento. O ano passado, a gente viu que foi realmente um fracasso total. Não funcionou. Então, as eleições não são dados que você pode jogar cada vez que você não está satisfeito com o resultado. Tem que respeitar a duração dos mandatos, as instituições. E o francês merece também um debate democrático com mais maturidade e ideia contra ideia, projeto contra projeto, com respeito das opiniões diferentes. E quando você faz uma eleição em um mês, 3 semanas, como aconteceu no ano passado, não tem realmente de debate e a sociedade fica muito polarizada, na verdade. Polarizada, exatamente. E isso nunca foi bom para o debate democrático. Então, eu não sei como a gente vai procurar essa estabilidade, mas a situação social, econômica, do meio ambiente está tão complicado que tem que procurar um caminho. E eu sei que o povo francês e o responsável político também vão conseguir, eu espero, realmente. Muito obrigada, deputada Céline Hervé, deputada pela cidade de Paris, que esteve conosco na RFI
para comentar, então, saídas possíveis para essa crise política. Obrigada a você, Adriana, e bom dia para tudo e para todas.